Bem-vindos ao nosso podcast Pia com Elas. Em cada episódio a gente vai trazer aí um pouquinho de conteúdo, fofocas construtivas sobre o mundo da infância e da adolescência. Meu nome é Ludmila, sou psiquiatra. Meu nome é Stephanie Lima, também psiquiatra. E hoje a gente vai falar de um tema que acaba que não é muito explorado, mas que pode sim existir na infância e na adolescência, que é o transtorno obsessivo compulsivo e o TOC. E o que acabou nos motivando, né, Lud, a trazer isso para vocês hoje, foi que há uns meses aí a gente pegou alguns casos de TOC no consultório, ou onde a gente trabalha, e aí a gente achou relevante trazer, porque é um tema pouco explorado e de extrema relevância, assim, causa muito sofrimento para a criança, para a família, então acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais. Isso, então já respondendo a nossa pergunta inicial, o TOC ele existe sim, né, na infância e na adolescência, e tem uma prevalência até alta, só que o que a gente observa é que alguns, né, dos pacientes, na verdade a grande maioria dos pacientes, eles nem chegam a procurar o consultório, ou essa busca ela é tardia, então chega pra gente, quando a gente vai investigar, os sintomas já tinham sido iniciado há 1 ou 2 anos atrás, né, então demora para chegar, então a gente tem a sensação que não tem tanto em comparação a outros diagnósticos, né? Mas na verdade é porque chega muito mais tarde, né? Então é um diagnóstico que é bem importante, tem sim uma relevância, uma prevalência, né? Só que demora aí para chegar no consultório. E a gente tem as nossas problemáticas relacionadas também à questão de tratamento, né? É um diagnóstico que às vezes é um pouco mais complexo para a gente tratar, para a gente cuidar, enfim. Mas é bem interessante. Eu acho que a gente poderia começar, né, talvez falando um pouquinho o que a sigla diz, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Mas o que é uma obsessão e o que é uma compulsão? Sim. Então as obsessões, né, são ideias, crenças que muitas vezes aquela pessoa vai ter, a gente chama até de pensamentos intrusivos, porque tá bem aqui dentro, né? E eles vêm de forma repetitiva. Normalmente eles tomam um pouquinho de tempo daquela pessoa, eles vão consumir ali um tempo, se persistem e vão causar algum tipo de prejuízo. Então, como um exemplo aí de uma obsessão, é um pensamento que vem ali de forma repetitiva, e aí a gente pode subdividir em várias categorias, né? O pensamento de que o alimento está contaminado, de que algo ruim vai acontecer, você pode ter um cunho mais religioso, você pode ter o pensamento que a gente fala de simetria e organização, né? E além das obsessões, a gente tem as compulsões. Isso. As compulsões, elas já são um comportamento, né? É uma coisa que a pessoa ela faz, pode ser uma coisa mecânica, ou pode ser, por exemplo, uma contagem mental. Então, essa compulsão ela também pode ser não visual, né? Mas ela pode existir. E ela tem como um objetivo de aliviar, né, esse pensamento obsessivo, que tem essa característica de ser desagradável, né? Ele é egodistônico, então a pessoa ela fica incomodada com aquilo ali. E ela usa da compulsão como uma forma de aliviar esse pensamento, essa angústia, né, essa sensação. É muito comum que a gente encontre essas sensações, principalmente na infância e na adolescência, né? Uma sensação de angústia, de que precisa organizar, que precisa estar simétrico para aliviar aquela sensação subjetiva ali de estar se sentindo mal. Isso pode acontecer com alguma frequência. Então, como vocês podem ver, se assemelha muito ao quadro clínico que acontece no adulto, que é o que a maioria das pessoas aí já tem acesso. Isso. Agora, isso que Lud trouxe, é importante a gente observar que na infância e na adolescência não é tão comum a gente observar ele ser egodistônico. Então, normalmente a criança, ela não percebe. Então, muitas vezes é importante a gente, enquanto pai, cuidador, observar alguns sinais indiretos que podem nos levantar ali uma luzinha de alerta. Então, normalmente é uma criança que começa a se atrasar muito com prejuízo na escola, ela começa a ter um comportamento que gera prejuízo, que às vezes ela chora muito quando tá ali fazendo determinada coisa, ou ela não quer, às vezes, deixar de fazer algo, enfim, porque aquilo ali gera muito sofrimento, mas ao mesmo tempo ela não consegue trazer pra gente de forma tão clara que aquilo ali incomoda. Então, nas entrelinhas, quando os pais trazem relatos, quando a gente vai ver ali a situação mais ampla, né, dentro daquele contexto familiar, é que a gente começa a perceber de fato os prejuízos. Então, quanto menor é a criança, né, menos ela tem esse entendimento. Então, é comum que, por exemplo, apareça mais a compulsão,
né? E a obsessão ela não seja tão bem formada, até porque o cognitivo não é, né, feito de um adulto que consegue elaborar bem, né, essa obsessão de uma forma mais clara. Então, quanto menor, né, menor o insight, né, de ela perceber, de entender, e menor as obsessões também. Então, fica muito claro a compulsão, né? E realmente, assim, tem esse contexto de trazer muito prejuízo, sabe? Muito prejuízo nas relações sociais. Eu tenho um paciente que eu acompanho que é adolescente, eu acho que ele tem 14 ou 15, e ele recebeu o diagnóstico, né, comigo no consultório, e eu acho que está fazendo agora, faz 6 meses que ele acompanha, mas faz 6 meses que ele começou, então ele passou 6 meses até me procurar, então você vê o delay, né? Porque ele estava tendo muito sofrimento e muita repercussão social, na escola principalmente, assim. A compulsão dele era falar, então ele precisava repetir X números de vezes a mesma frase, eram 3 vezes, 7 vezes ou 21 vezes, ele precisava repetir, as pessoas precisavam escutar. De 3, parece, né? 7, 21. Pois é, 3, 7, 21. Não. E então, precisava, mas você vê que são coisas específicas. Sim. Não sei qual o sentido que tinha pra ele, mas era ali que ele se sentia aliviado. E a pessoa que estava do outro lado precisava escutar. Então imagina o estresse. Quando era assim, por exemplo, era o professor, ele tinha que dizer X vezes ao professor uma frase e o professor tinha que ficar ali. Então assim, com os alunos começou a gerar um estresse. É bem difícil, assim, imagina essa questão. Na adolescência, né? Ele com 14 anos... O diferente, o esquisito, assim, que tem esses comportamentos. Porque aparece como um comportamento, né? Então, ele fica muito diferente dos outros, né? Então, gera bastante sofrimento para ele, mas a gente vem, né, trabalhando esse aspecto. Que aí eu acho que é uma outra coisa importante da gente diferenciar, é que na infância é esperado, é comum no desenvolvimento da criança, né, que ela tenha questões de organização, alguns rituais muito bem estabelecidos, principalmente às vezes na hora de comer e na hora de dormir. E que não necessariamente isso vai ser um toque, né? O toque ele vai vir como a gente falou aqui, quando consome muito tempo, gera estresse e gera prejuízo. Então, por exemplo, trazendo um outro caso, lá no consultório, chegou uma mocinha de 9, 10 anos que ela começou a se atrasar muito para ir para a escola, ficava muito tempo no banheiro, a mãe não conseguia entender e ela tinha uma obsessão assim, de simetria relacionada ao cabelo. Na verdade, ela tinha obsessão e uma compulsão, porque ela tinha uma ideia de que o cabelo dela não estava legal e aí ela tinha que compulsivamente, né, pentear o cabelo algumas vezes, passar gel, passar creme, a xuxinha tinha que estar muito bem amarrada, porque senão ela não conseguia ir para a escola. E aí começou a atrasar, que era uma coisa que ela não atrasava. E como ela é uma criança que ela se cobra muito também, e ela sempre teve uma rotina muito certinha, ela começou a se sentir culpada porque ela chegava atrasada na escola. Então uma coisa acabou gerando um outro sofrimento, que é muito comum também gerar ansiedade, né? Muito. Ou fazer quadros depressivos, como você trouxe desse adolescente, porque eles se sentem angustiados, se sentem culpados. É como se fosse uma consequência de algo que vem e eles não conseguem ter o controle. Isso. Aí tocando nesse ponto, é uma coisa bem importante, é que geralmente vem associado com alguma comorbidade. Na verdade, eu acho que a comorbidade é mais a regra do que a exceção, né, para o toque. Então, geralmente tá ali associado com um tique, que é muito frequente, e esse meu paciente também tinha. Tique, né, e o toque, e começou a desenvolver a depressão depois como consequência das compulsões e desse comportamento mais inadequado, né? Então você vê três diagnósticos, né, para um adolescente de 15 anos, né? Então as comorbidades, elas são muito frequentes. Então, 60% a 80%, com outros diagnósticos também, como, por exemplo, o próprio Tourette, TDAH, então sempre outros transtornos ansiosos, que é muito, muito frequente. Então, dá importância, né, de uma coisa sair conectando com outras, e como é importante a gente tratar ele para poder a gente ir tratando também essas comorbidades. E às vezes é comum eles também terem, não terem as obsessões, mas terem percepções sensoriais, né? Isso. Então, às vezes, eles têm essas percepções, assim, de que algo está acontecendo e não necessariamente isso vai ser um transtorno de processamento sensorial, né? Perfeito. Que aí eu acho que é importante a gente ficar ali um pouco atento, porque sensações, né, podem gerar essas compulsões, né? Isso. Na infância. Como tem uma descrição que é assim... Tô sentindo, tem uma sensação que a minha mão tá contaminada de alguma coisa, porque
eu toquei a mão no caderno. É uma sensação que ela não sabe explicar, o que não é, e aquilo ali gera uma angústia, né? E vem aí como consequência essa compulsão da limpeza, da limpeza, da limpeza. É uma sensação de que a mão está suja por alguma gastura que ela não consegue explicar, né? Isso. E aí gera essa questão sensorial que faz com que ela tenha comportamentos de lavar a mão. Um outro sinal que é para esses tipo de toque, né? Que lava muito a mão, às vezes a mão começar a machucar. Você não percebe que às vezes a criança tá tendo esse tipo de padrão repetitivo, mas aí começa a ver as mãos mais machucadas, e aí você vai começar a pensar, né, poxa, o que será que tá acontecendo para essa criança? Nunca teve, não tem história de atopia, não tem história de nada, né, de dermatite atópica, por exemplo, e vem com as mãos machucadas, então é um outro sinalzinho de alerta pros pais, Fica né? pros pais, né, pra ficar de atenção. Tu falou essa questão de lavar as mãos até sangrar, eu lembrei de um filme. Foi? O Aviador, já viu o Aviador? Não. Com Leonardo DiCaprio? Não. Tem uma cena que ele tá no banheiro, né? Pra entrar cultura, gente. Então, não, é porque filme, eu adoro cinema, livros, é com ela. Não, mas eu adoro cinema, é comigo. E nesse filme, fica a dica, é um filme muito bom, que é o Aviador. Tem uma cena que pra entrar no banheiro, primeiro, ele não toca na maçaneta. Então, pra entrar, ele espera alguém sair, aí ele entra e ele lava a mão dele até sangrar. Ele lava até sangrar. Depois, quando ele termina de lavar, que ele usou todos os guardanapos que tinha no banheiro pra secar e lavar a mão várias vezes, ele se vê de frente pra porta sem poder pegar na maçaneta pra sair. Então, você vê, e assim, o quanto que ele, de tempo, né, e o sofrimento, é um filme super, super interessante pra você entender, embora seja no adulto, né, mas para você entender as repercussões que tem, né, na vida da pessoa, é bem interessante. E embora a gente conheça muito toque no adulto, a gente sabe que 50% até 80% dos casos de toque vão aparecer ali antes dos 18 anos de idade. Isso. A gente tem até algumas estatísticas que trazem, né, alguns picos. Então você vai ter ali o primeiro pico por volta dos 7 a 11 anos de idade. Isso. E depois o segundo pico que já vem na vida adulta a partir de 21 anos de idade. E a gente também sabe que adultos que tiveram, né, a história de ter tido sintomas ou de ter tido o toque na infância, a gente sabe que tem uma gravidade maior, tem um prognóstico mais difícil, normalmente são mais resistentes ao tratamento, né? Isso. Então a importância da gente abordar isso, de entender isso na infância, porque por mais que não seja tão falado, a gente sabe que pode e é muito prevalente que apareça na infância. Isso. E às vezes a gente tem que fazer busca ativa mesmo, sabe? Fazer perguntas específicas para ver se a gente consegue flagrar, porque de forma ativa o paciente não traz, né? Ainda mais na infância e na adolescência, que como é mais solto do que no adulto, né? A gente tem que ter realmente essa busca ativa. Então, acho que nos transtornos ansiosos, geralmente, a depender da consulta, né? Mas no acompanhamento, ao longo do processo eu vou perguntando e às vezes eu flagro. Não vi na primeira, mas na segunda aí eu vou aqui, eu disse, rapaz, deixei passar na primeira, sabe? Não é porque é muita coisa, mas você vê que você tem que ir, né, fazendo aquela busca ativa. Porque realmente não é fácil. No adulto aparece pouco, na infância e na adolescência aparece menos e a gente ainda tem que catar, né? Fazer o trabalho de detetive mesmo. Inclusive no IACAPAP, que foi o nosso manual de referência, ele traz justamente isso, da dificuldade do acesso e de muitas vezes não terem pessoas ali capacitadas para poder fazer essa investigação clínica que é extremamente importante e aí acaba passando batido. Exato. Então, para vocês verem a importância e a relevância, né, desse cuidado mesmo, de uma anamnese muito bem detalhada, de um exame clínico bem detalhado, porque como vocês sabem, que a gente já soltou um episódio sobre isso, a avaliação ela é clínica, então a gente vai precisar desses detalhes, dessa historinha, que às vezes passa aí por vocês, né, às vezes é um quadro leve no início que a gente consegue flagrar e aí a gente tem um prognóstico melhor, né? Pois é, e com relação ao tratamento também é importante pra gente, né, o início do sintoma, que aí a gente pode tentar ir flagrar e pensar numa gravidade, né, então quanto mais precoce, né, maior talvez a nossa dificuldade no tratamento. Mas em geral, esse tratamento, o que a gente tem de mais evidência é uma combinação, né, eu diria aí, psicoeducação, que é a nossa bandeira. São os 3 pilares, né? Psicoeducação para todos, então psicoeducação já está dentro. A TCC, que eu acho que é a terapia que tem mais evidência, né, para o toque, de longe, assim, parceiros psicólogos, nossa, maravilhosos, nos auxiliam muito. E a questão medicamentosa, então, não é obrigatório, né, mas quando a gente vai ali nos estudos que a gente coloca a junção, né, desses dois,
TCC e medicação, a gente tem os melhores desfechos e prognósticos. E aí, para alívio de vocês, pais, mães, né? Existem sim medicações que são seguras, que podem ser usadas nesse público da infância e da adolescência, né? Então a gente tem aí principalmente a classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, um dos mais estudados e utilizados fluoxetina, fluvoxamina, né? A clomipramina pode ser usada, sertralina, então são algumas medicações que a gente pode utilizar. A gente também pode lançar mão de adjuvantes, então às vezes a gente precisa de doses mais altas, né? Nesses quadros de toque dos antidepressivos, que também têm ação ansiolítica e que também atuam no toque, mas a gente pode lançar mão de potencializar com algum antipsicótico, né? A gente sabe que tem alguns que são aprovados para a gente poder fazer essa combinação. E até é uma outra dúvida que às vezes os pais me trazem, que eu sempre tento esclarecer na consulta. Assim, na psiquiatria, o nosso arsenal medicamentoso pode variar muito. Então, se vocês forem ler na bula, vai estar lá escrito antipsicótico, mas que a gente pode utilizar o antipsicótico a depender da dosagem, a depender do quadro clínico, com outras funções. Então, eu sempre trago isso para que não assustem vocês. Porque a ideia é sempre trazer uma redução desses sintomas no intuito de minimizar os impactos que esse transtorno está causando para o filho, né, para a criança, para o adolescente e para essa família. Isso, perfeito. Então, acho que o que a gente queria trazer hoje, né, um pouquinho, né, sobre o tema do toque, é um tema super interessante, é um tema que tem uma prevalência alta, embora não chegue tanto no consultório, né? Menina, mas assim, eu confesso que tem chegado. Eu acho que em comparação com os outros, sabe? Tipo, a ansiedade, ele chega outros, bem, sim. É um percentual bem menor. Inclusive, eu tava até conversando com o Lud ontem, acabou passando, mas eu acho que é importante trazer o quadro de uma mocinha de 9 anos que chegou com um quadro bem incipiente, assim, da gente não conseguir muitas vezes identificar, mas o dela era muito relacionado à contaminação. E aí ela começou a não querer comer, e aí começou a não querer comer comida in natura, suco, e ela sempre se alimentou super bem. Ela veio, inclusive, encaminhada de uma pediatra que já acompanha ela por muito tempo. E aí ela começou a querer comer só comida industrializada. Ninguém podia comer perto dela. A gente teve que fazer um trabalho junto da escola, onde ela ia para uma sala separada, porque as amiguinhas, as colegas não podiam ficar perto, porque se alguém falasse, ela tinha a sensação de que a saliva estava contaminada e que essa saliva foi para a comida. Então ela pensa assim, e ela é uma criança totalmente extrovertida, comunicativa, ter que se isolar, ir para essa salinha, começar a comer. Aí ela era acompanhada de uma pessoa da escola que trazia segurança para ela. Muitas vezes a mãe precisou de acompanhar nesse processo. E a gente chegou até a ficar um pouco preocupado porque ela começou a perder peso, porque nem em casa ela estava conseguindo aceitar. Era todo um acordo, a mãe tentando. E aí quando a gente potencializou a medicação, intensificou a terapia, ela teve uma boa resposta. Então, às vezes tem que lançar a mão de outras estratégias, né? Que no teu caso foi a potencialização. E essa ajuda aí conjunta com a terapeuta dela, terapeuta, né? Escola, os pais, tudo. Mobiliza muito. Inclusive mobiliza muito a família. Qualquer patologia na infância e adolescência, né? Mas é porque o toque, como tem essa questão do gastar o tempo, né? Acaba às vezes mobilizando a família como um todo. A família sofre também. Então é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho e, como a gente tinha discutido já, a gente precisa ter esse olhar de busca ativa, né? Sim. De sempre estar com aquela pulguinha na orelha, de dizer, olha, será que pode? E ficar investigando aí a depender do quadro. Eu ia falar também sobre um caso que eu tive, eu já tinha te falado ele também, porque é muito diferente, como a gente tinha falado, existem temas que têm um cunho mais, né, sexual, religioso. Sim. E isso é extremamente incômodo, principalmente na infância. Então, esse menininho que eu atendi, ele tinha 9 anos também. E ele tinha umas obsessões muito, não sei nem como definir isso. Não vou dizer não, porque é muito estranho. Mas era uma coisa que misturava sexualidade com religião. E para ele tinha um cunho muito absurdo, sabe? Então, assim, porque relacionava a pessoa da família, né? Isso, era relacionado com a mãe dele, né? De cunho sexual e com religião também. Então, nossa, era assustador. Na verdade, ele chegava assustado,
porque era muito desconfortável, ele vinha como uma imagem mental, sabe? Então ele ficava muito, muito desconfortável. E tudo surgiu após uma exposição a um vídeo pornô na internet. Então, né, vem outro alerta da gente ter esse cuidado, né, da questão da sexualidade na infância e na adolescência, e que para ele foi um gatilho, né, para ele aí abrir um quadro de toque. Um caso muito, muito interessante, que a gente teve uma resposta muito boa com medicação, como era um paciente do SUS, então a terapia não foi a minha aliada. Sim. Mas aí, assim, com a medicação a gente teve resultados bons, mas se tivesse essa junto, né, com o TCC, eu acho que teria sido até melhor. Mas foi um desfecho legal, assim, também. Também fica o alerta para os pais e cuidadores observarem o que as crianças estão vendo, né, adolescente, enfim, na rede social, na internet, né, que a gente sabe que hoje é impossível viver sem tecnologia, mas ao mesmo tempo a criança, a partir dos 12 anos, né, ela precisa de ter uma certa supervisão para poder a gente saber o que tá ali por trás, né, do que tá vendo, o que tá assistindo. Pois é, nesse caso teve esse desfecho que não foi legal, né, então fica outro alerta. Mas é isso, o que a gente queria trazer para vocês, né, é sobre esse tema que a gente vê muito aí no mundo adulto, mas que a gente sabe que pode acontecer na infância e adolescência, que tem impactos importantes, né? Que tem uma relevância significativa, que às vezes as pessoas ficam com receio de medicação, como vai ser o tratamento, mas são questões super seguras que a gente está aqui, enfim, tem estudos que nos embasam e nos garantem isso. O importante é devolver a qualidade de vida, é diminuir esses sintomas, é trazer de volta para essa criança, para esse adolescente, para essa família, questões positivas aí relacionadas ao viver, né? Isso, perfeito. E qualquer dúvida aí, se comunica com a gente, né? Como é um assunto que talvez seja menos debatido, se quiser, tira dúvida, conversa, a gente sempre está aberto. Como sempre, segue a gente no Instagram, acompanha a gente, assiste no YouTube ou escuta no podcast e até o próximo episódio. Até a próxima semana.